Então, ferramentas de desenho aqui, gente. Vou começar das básicas aqui, ó. Line e polyline, a diferença, né, a operação delas é muito parecida. Então, linha, eu vou fazer isso separado aqui, ó, deixar esse desenho de lado. Então, eu ativo o comando, ele aparece aqui, ó, e ele me pede Specify First Point. Então, sempre vai ter essa instrução. Então, eu vou dar um clique, e aí eu vou especificar o próximo ponto. E aí, cada clique é um ponto, eu vou desenhando uma linha. Estou desenhando nesse formato, nesse layer que está ativo aqui, ó. Deixa eu botar um mais gritante. Por enquanto, não vou preocupar com o layer, não. Então, a ferramenta Line faz linhas separadas, né? Posso ir clicando nelas aqui, elas são várias linhas separadas. A Polyline funciona da mesma forma, só que ele faz uma poligonal. Na hora que eu quero largar o comando, eu aperto ESC. E aí eu tenho uma poligonal aqui, ó. A Polyline aparece outras alternativas aqui, ó. Primeiro ponto, e aí depois tem várias opções. Se eu quero fazer um arco, ou se eu quero definir um comprimento, aí tem algumas opções intermediárias que eu posso usar. O arco é muito comum, né? Eu faço uma linha, faço outra, aí eu quero emendar um arco, eu clico aqui, ou aperto a letra que está destacada. Né? No caso ali é o Azinho que está azul. Aperto o A, Enter, e aí ele começa a fazer um arco. Né? Se eu quiser voltar para a linha. Então, isso são comandos, são coisas que eu estou fazendo durante o comando. O comando Polyline está ativo. Finalizei, dou Enter, que ele encerra o comando. Então, Polyline faz tudo emendado, faz uma poligonal toda unida. Então, Marina perguntou se dá para transformar essas linhas em Polyline. Aí tem um comando que aí eu só sei o atalho, PE, Pedit. Aí eu seleciono a linha, ele vai me perguntar, ó, às vezes aparece junto do cursor, quer converter em uma Polyline? Aí eu dou Yes, sim. E aí eu vou dar um join e vou unir várias linhas, ele vai virar uma polyline. Selecionei tudo, dou Enter, ESC, isso agora é uma polyline. Então, line e polyline, o funcionamento das duas é muito semelhante. Então, agora vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Né? Aqui eu fiz linhas aleatórias, mas normalmente a gente quer desenhar linhas com uma direção definida e com um comprimento, uma dimensão e uma direção e uma dimensão definidas. Então, posso fazer uma linha aqui de um ponto qualquer, né? Iniciando de um ponto qualquer na tela. E aí, se eu quiser travar, por exemplo, como se fosse uma régua paralela ou esquadros, tem alguns botões aqui embaixo que eu posso usar. Então, o primeiro deles aqui, ó, é o orto, né? O ortho mode, o modo ortogonal. Eu posso ativar e desativar ele também com a tecla F8, que é o que está mostrando aí entre parênteses, né? Um atalho. Então, quando eu ativo o 8 e eu seleciono a ferramenta de linha, eu só consigo, ó, eu posso variar aqui a posição do cursor, mas ele só vai deixar eu fazer linhas ortogonais. Então, né, na hora de fazer paredes, eu vou fazer ortogonal. Então, é o orto. Tem uma outra ferramenta aqui, ó, que vai me permitir esse Polar Tracking. Ele vai me permitir fazer linhas travando ângulos definidos. Então, a gente consegue, com o esquadro, fazer ângulos múltiplos de 15 graus. Eu costumo deixar isso aqui ativado. Ó. Então, na hora que eu ativo esse Polar Tracking, desativo o orto automaticamente.
E aí eu posso fazer linhas que ele vai travando direções nesses ângulos. Uma linha com 15 graus, uma linha com 30 graus, uma linha com 45 e assim por diante. Então, eu posso usar isso para dar direção, e aí eu quero fazer uma linha com um comprimento específico. Agora que eu vou começar a ver o tamanho do desenho que eu estou fazendo, né? Se eu quiser fazer uma linha com 1 metro, eu normalmente trabalho em centímetros. Peço que vocês trabalhem em centímetros, porque essa base de CAD que eu estou passando para vocês está em centímetros. Então, se eu quero fazer uma linha de 1 metro, em vez de digitar 1, eu vou botar 100. Né? 1,00, só que eu elimino a vírgula. E centímetro é a unidade básica de arquitetura. Né? Nossa unidade de precisão é centímetro. Milímetro no máximo. E como é que configura, por exemplo, um programa que não é que configurou para 100 centímetros? Não, aqui, na hora de desenhar em centímetro, não preciso configurar nada. Se eu estou digitando 100, eu estou fazendo uma linha de 100, independente da unidade. Eu vou definir isso na hora que eu puser no papel e for definir uma escala. Então, se eu começo a desenhar, isso aqui é 100, né, aí eu digito. Estava falando de como digitar uma linha, fazer uma linha com comprimento definido. Então, eu dou a direção, não cliquei em nada, vou apertar aqui, ó, 100. Dei um Enter. Então, é 1 metro aqui que eu estou desenhando. Ó. Então, vou trabalhar mais nessa escala agora. Ó. Então, aqui eu fiz uma linha com um ângulo definido. Também posso fazer uma linha, né, se eu quiser um ângulo diferente de um múltiplo de 15, eu posso dar um primeiro clique, e aí eu posso usar aqui, ó, Shift, arroba, né, usar o arroba. Cadê? Usar o arroba, e aí eu defino um comprimento. Então, vou fazer uma linha agora com 2 metros, e aí o símbolo de menor, e eu defino o ângulo. O ângulo, o AutoCAD conta sempre, né, à direita, né, do centro para a direita é o 0, e ele conta no sentido anti-horário. Então, ele vai girar nesse sentido. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 10 graus, ele vai fazer uma linha com 10 graus. Né? O 0 está aqui, ó. Aqui é o 0, 10, 15, 20, vai girando até voltar aqui no 360. Se eu quiser fazer para baixo, ou eu faço o ângulo, faço a conta do ângulo, ou ponho negativo, também dá certo. Então, para fazer uma linha com coordenada, né? Com uma coordenada de ângulo, eu dou o comando linha, aqui eu já fui no atalho L, Enter, já vou ir falando essas coisas. Arroba, digita o valor e digita o ângulo. Né? Aí aparece só no menuzinho ali de medidas. Bom, retomando aqui, né? Não sei se eu já falei alguma coisa de novo. Estava falando de fazer a linha usando um ponto existente, né? Um ponto inicial usando definido existentemente, já previamente. Então eu posso usar o snap, né? Object Snap está na tecla F3, então ele vai fazer como um ímã para esses pontos notáveis, né? Aqui no caso o endpoint, e aí tem vários outros, né? Tem algumas opções aqui que eu posso configurar. Essas são as que eu uso, ponto final, ponto médio, né? De uma linha, centro de um arco ou de um círculo, nodo, quadrante de um arco ou de um círculo, né, o norte, sul, leste, oeste, interseção de duas linhas, inserção aí de um bloco e perpendicular. Isso está aqui para consulta no Moodle, tem lá uma imagenzinha com esses snaps configurados. Então, né, para dar um exemplo, eu posso usar aqui, ó, fazer uma interseção, uma linha partindo da interseção de uma outra, e aí, enfim. Ou fazer uma linha que seja perpendicular a uma outra,
Então, o snap vai ser útil nessas situações. Outros momentos eu quero desligar ele e desenhar livremente, sem que ele fique travando as direções, eu posso ir fazendo desenhos aqui. Então, eu acho que de linha é isso. Eu mostrei o orto, o tracking, o snap. Tem um outro elemento aqui que é o snap tracking. Ele tipo, pega um alinhamento. Como é que eu vou dar um exemplo disso aqui? Ó? Se eu ativar esse Object Snap Tracking. Então eu quero fazer uma linha aqui, ó, horizontal, mas eu quero pegar ela alinhada com aquele outro ponto. Então ele pega a referência do alinhamento aqui, ó. Então eu estou fazendo a linha terminar exatamente alinhada com aquela outra ali de baixo. Então são ferramentas de controle de direção da linha, né? E de ponto de início, ponto de fim. Line, polyline. Aí depois tem ferramenta de círculo, e aí tem várias opções de arco. Então aqui eu posso fazer... Normalmente eu não fico usando esses ícones, não. Os ícones estão aqui, ó, mas círculo, o atalho é C. Círculo, eu acho mais prático. Então o primeiro ponto que eu vou definir é o centro. Specify Center Point for Circle. Então eu dou o ponto central e aí ele me pede, ó, especifique o raio ou o diâmetro. Então, em princípio, se eu digitar um valor aqui, aí eu posso digitar o número que eu quiser, né? 50 metros. Círculo com raio de 50 metros. 50, 00. Então ele vai fazer a medida do raio. Posso pegar aqui um círculo, aí aqui ó, o snap de centro, e vou fazer o diâmetro. Aí se eu quiser dar a medida do diâmetro em vez do raio, eu seleciono aqui, eu aperto a tecla D, ou clico aqui no botão, e aí o 500 vai ser o dobro. Ele vai, era 50 metros, né? Faltou um zero aqui. Opa. Círculo, diâmetro, 50, 00. Então, o diâmetro aqui que tem a medida que eu estava querendo. Eu fui fazer de novo, ó, o padrão dele é pedir o raio. Então, se a gente quer digitar o diâmetro, a gente tem que dar essa informação para ele aí. Eu fiz 2 vezes um círculo com raio de 500. Aí tem o círculo e aí tem... Ah, não, aqui é só os círculos. Então, tem várias opções. Aí tem outras variações, né? Círculo com 2 pontos. Antes de dar o comando, ó, ele pode me dar essas opções. Então, esses ícones que estão aqui, ó, eles aparecem como opção antes de eu dar o primeiro clique. Ó. Então, círculo com 3 pontos. Eu vou clicar em 3 pontos, ele vai fazer um círculo passando por esses 3 pontos que eu cliquei. Ou um círculo com 2 pontos, né? Então eu vou definir o diâmetro, mas não em vez de ser a partir do centro, né? Com 2 pontos. Eu vou definir um ponto e aí o diâmetro, né? No outro ponto vai definir o diâmetro. Posso digitar um valor aqui também. E esse outro aqui, essa outra opção com tangente, enfim. Aí modos mais avançados. Eu vou mostrar a ferramenta para fazer isso. Né? Que aí são as ferramentas de modificação. Enquanto eu estou vendo as de desenho básicas. Aí arco, a mesma coisa. Tem vários modos de desenhar um arco. Normalmente eu aperto a letra A e ativo o comando arco.
O padrão ele pediu o centro. Não, o padrão ele pedir o ponto inicial do arco. Se eu quiser começar ele pelo centro, eu tenho que observar aqui a opção. Então sempre tem que ler isso daqui, ó. Eu às vezes não sei a coisa de cor, né? Às vezes eu faço meio no automático. Nem sei direito o que eu estou fazendo, né? Pela prática a gente já vai fazendo sem nem se dar conta. Mas aqui está o ponto inicial, e aí depois eu tenho outras opções, né? Se eu quero dar um ponto inicial, depois o centro, depois o fim. Então eu posso ir modificando, ó. Ponto inicial, o centro, e aí o comprimento do arco. Então todas essas funções que tem aqui, ó, dá para fazer a partir de ler as instruções que estão aqui embaixo. Aí aqui tem ferramentas de polígonos. Então aqui tem o retângulo. Então o retângulo, normalmente, eu posso fazer ele livremente aqui. Ó, eu estou com o tracking ligado. Se eu desligar, eu posso fazer ele livremente, um retângulo sem uma medida definida. Ou, normalmente, a gente quer definir a medida de um retângulo, para que seja sei lá, um cômodo de um quarto, por exemplo. Eu posso fazer aqui, dar o arroba, e aí digitar aqui, ó, 3 metros por 4 metros, né, é um ambiente, né, genericamente aqui, para iniciar o desenho de um ambiente. Tem ferramenta de polígono. Aí se eu quero fazer um polígono, eu vou definir, né, quantos lados que eu quero primeiro. Então, se eu quero fazer um pentágono, eu ponho aqui 5 lados, dou o centro, e aí eu posso escolher se vai ser um círculo, um polígono inscrito no círculo ou circunscrito. Então, deixa eu fazer um círculo aqui para vocês entenderem. Ó. Vou fazer um polígono inscrito. Então, é um pentágono, ele já salva na memória aqui o número de lados que foi usado por último. Vou ativar aqui o F3 para pegar o snap. Então, peguei aqui o centro. O polígono inscrito, ele vai ficar por dentro do círculo. Então, eu estou definindo aqui tipo a dimensão do lado desse polígono. O polígono circunscrito, 5 lados, pega o centro. Circunscrito, ele vai fazer por fora. Então, as duas formas de desenhar polígono. E aí dá para fazer com qualquer número de lados aí que quiser. Se quiser fazer um polígono de 27 lados, é só pôr lá um polígono 27, e aí ele vai fazer um polígono com vários segmentos. Aí aqui tem ferramenta para elipse, né, desenhar elipse. É uma situação mais rara de usar, mas pode usar. E aqui de achura. Eu vou deixar essas para mostrar depois, para não delongar demais, que o nosso tempo já está acabando. Então, as ferramentas de desenho estão aqui. Basicamente, tudo que a gente precisar desenhar, né, iniciar um desenho, está aqui. São essas as ferramentas a serem exploradas.